Sejam todos muito bem-vindos, né, nesse primeiro episódio de hoje do Conexão Vital, no seu primeiro episódio com Vivo Presente Precioso. Comigo, Luciana Lins, com ele, Antônio Pedreira, e com ela, Sônia Nogueira, a idealizadora desse canal. Né? Então, assim, gente, é um prazer muito grande e eu estou com muita expectativa, né, para saber aí sobre esse tema que vocês escolheram para esse primeiro episódio. Sônia, por que essa importância? Por que você escolheu esse tema, né, de viver o precioso presente? Por que esse peso para esse primeiro episódio, né, do teu programa? Conta aí, compartilha com a gente. O que é esse precioso presente? Lu, efetivamente, o precioso presente é a única coisa que a gente efetivamente tem para viver, né? A gente não tem outro tempo que a gente possa viver a não ser esse. Só que o que é que a gente tem visto e por que é que dá escolha desse tema para esse momento? As pessoas estão muito vivendo o pós-coronavírus, como vai ser, quanto tempo vai durar. Então, são as perguntas mais o que é que vai acontecer? Será que alguém da família vai pegar? Então, as pessoas estão não vivendo, por exemplo, até o momento não tem ninguém na minha família. Olha, mas tem um número tal. O que é que o governo está fazendo? Nenhum raciocínio lógico dentro de dados do que efetivamente está acontecendo. As pessoas estão vivendo um tempo que não é o momento. Né? Elas estão ou no futuro, de uma forma muito acelerada. Isso eu tenho presenciado muito mais do que antes. Amigas conversando, vendo vídeos que as pessoas me mandam muitas vezes. Tá? Com os meus clientes também. E uma outra coisa, com as pessoas dentro de casa, o presente é a única coisa que você tem. Você não tem trabalho muitas vezes para sair, então as relações, elas precisam disso. Porque é no presente que eu vou contactar com a pedreira, é no presente que eu vou me contactar com você, ou contactar virtualmente com as pessoas que estão nos assistindo. Tá? Então, assim, isso acontece nessa dinâmica. E o que acontece? Quando a pessoa sai disso, ela normalmente entra em sofrimento. Por quê? Porque ou ela vai para o futuro e aí ela sente medo, uma ansiedade muito grande e se sente estressado. Aí se meu emprego se perder, se a fábrica fechar, se isso acontecer, sabe? Então, assim, é sempre o que pode acontecer. E eu não digo que isso não possa ser real, só que enquanto não se concretiza, a pessoa sofre como se já estivesse acontecendo. Entendi. Tá? E muitas então, vezes a pessoa também ela fica presa no passado, trazendo culpas, angústias, ressentimentos. Então, uma coisa que eu tenho visto e observado nas relações de casal, uma dificuldade que eles estão encontrando é porque no início da relação, que se deu, sei lá, 8 anos atrás, houve alguma falha de algum comportamento de um deles. E agora, 8 anos depois, a conta está sendo puxada. Ah, mas naquela época você não me deu valor, você não me priorizou e agora tá você puxando a conta de 8 anos atrás, aí agora? Amiga, arquivologista, arqueologista, então, sabe assim, o pessoal tá na profissão mesmo de ir museu, museologista, né, museólogo, então nossa, assim, o pessoal tá trazendo então você já me respondeu. Realmente a gente precisa trazer para o presente para entender o que é que está acontecendo e dar nome aos bois, né? Trazer isso aí para a realidade e ver o que é. Isso me traz aqui. Pedreira, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que está sendo afetado as pessoas, né, em função desse confinamento? Sônia falou aí do precioso presente. E esse confinamento, o que ele está fazendo? Como é que ele está afetando as pessoas? Qual é a dificuldade delas em viver o presente com esse confinamento? Beleza. Bom, nós sabemos que os seres humanos interagem, eu sei da comunicação e eu sei da interação também, em 4 papéis principais. Na área família, que é o grande pilar, a área
social, que é onde você elege os familiares que você escolhe, não, e não que você tem DNA. A área casal, que você elege alguém para ser seu parceiro, sua parceira nessa jornada. Né? E também a área ocupacional, que pode ser profissional ou acadêmica. Então, entenda, Lu, assim como fosse uma cadeira que tem 4 pernas. Então, 4 pernas, se uma ou duas estiverem rotas, você vai sentar com dificuldade nessa cadeira. Até for 3, arma o tamborete e segura. Mas, tamborete é como se fosse a tripézio, né? Ou se for com uma só dessas áreas que esteja boa, está desfocado. Isso está feito saci e pererê em chapa quente, né? Mas a realidade é que fica pulando, pipocando para lá. A realidade Peraí, então deixa eu entender. Você está dizendo, então, para mim que as relações interpessoais, elas acontecem em 4 áreas. Na social, na profissional ou acadêmica, Sim. na familiar Família, e na casal. né, casal. Existe uma diferença entre casal e familiar? Sim, sim. Você jamais vai ouvir falar de ex-pai, ex-mãe, ex-filha. Vai ouvir falar de ex-mulher, ex-marido, não é verdade? Então, mas toda uma diferença. Então, agora, é fato também o seguinte, que na área casal é uma área importantíssima, porque é ali exatamente que está a missão da pessoa poder evoluir. Porque a relação casal vai dar uma chance incrível para a pessoa poder aprimorar a sua qualidade de vida, se aprimorar como pessoa, crescer, né? Enfim, tem muitas coisas que não cabe agora eu fazer essa exaltação toda. Apenas dizer que a quarentena está trazendo em evidência alguns assuntos que o pessoal pensa que é por causa do coronavírus e que já existia antes. Apenas o vírus e essa quarentena, o isolamento, está pondo em evidência essas coisas, Lu. Entende? Então, é por isso que eu digo que, nesse instante, está sendo realizado não mais a prova dos 9, a prova real, quem tem farinha no saco, porque vai ser uma hiperconexão muito séria, onde as pessoas só compartilhavam com o seu parceiro, não era casal que eu estou falando, com o seu parceiro, sua parceira, em tempo parcial. Saía para trabalhar, voltava mais tarde, jantava fora, isso eventualmente. Mas agora não, agora é importante que a pessoa esteja junto e 24 horas por dia não tem outra opção. Por isso é que esta virose, essa pandemia, vai botar em evidência aquilo que era uma boa relação daquela que era uma relação que tinha lacunas. Vai evidenciar as lacunas. Entendi. Uma outra coisa, Lu, né, que eu tinha colocado, que eu tenho percebido muito em evidências, é quando a pessoa traz esses ressentimentos de anos atrás, é o que a gente chama de coleção de selos. Né? Que pode ser, são os maus sentimentos que são guardados, que pode ser uma coisa pequenininha, né? Eu vou brincar assim, um álbum de figurinha, mas pode ser também a coleção, o catálogo da Telesp, dos telefones de São Paulo, que é dessa grossura. Que aí a pessoa começa a escavar toda a arqueologia da relação e isso não, nesse momento, pode não ser a melhor coisa para se fazer. Né? Ô, Pedreira, me diz uma coisa. Eu entendi e eu quero te perguntar uma coisa. Depois dessa quarentena, os casais serão os mesmos? Não, jamais ninguém vai sair dessa mesmo. Os casais que estavam bem vão continuar. Nem os casais, nem as famílias, nem ninguém será o mesmo, né? Não, ninguém. Na verdade. O que é que a gente vai. O que é que você acha que vai acontecer? O que é que a gente vai descobrir após essa quarentena? Depois desse choque de realidade. Eu vou te dizer, os casais que têm uma boa funcionalidade, que têm uma boa sintonia, podem aprimorar isso aí e o vínculo ficar mais consolidado. Os casais que estavam em crise, mas não sabiam que estavam em crise, vão ter uma chance ótima, que a crise traz oportunidade, de um reencontro em bases diferentes. Mas não é à toa que tem uma estatística rolando por aí, que não sei qual é o fundamento dela, que aconteceu 40% de divórcio na China após esse confinamento. Então, vou repetir, 40% num país como a China é um negócio danado. Né? Então, a realidade é que esta é uma prova real, não é a prova dos 9. Se esta relação pode ser funcional e pode ser sintônica. Então, se ela é disfuncional e distônica, isso vai aparecer. Agora, interessante, pode ser a oportunidade que o casal tenha para engrenar novamente, melhorar a sua comunicação, melhorar, vamos dizer, a sua tolerabilidade
exercitar a santa paciência, que é a ciência da paz, não sabe? Tudo isso é uma chance preciosa. Né? Saber perdoar, que é um ato de inteligência emocional também, os pequenos deslizes. Né? E também, eu não posso deixar de dizer que, nessa experiência clínica que eu estou tendo com centenas de pessoas dentro do país e fora do país, por via virtual, é claro, online, eu tenho visto que é importante como as pessoas estão tendo maus sentimentos trazidos à tona. Isso gera um tipo de irritabilidade, que em psiquiatria a gente chama de distimia, é uma depressão raivosa. Pode também aparecer com um medo, tanto do bom, que é o medo para defender a vida, por isso o confinamento, ou medo fajuta, chupacabra, que é esse medo da pessoa, da futurologia, o que vai acontecer, ó céu, minha vida acabou. Acabou coisa nenhuma, está continuando. Onde tem vida, tem esperança. E há um tipo de tristeza, que é a emoção que tem a ver com perdas. A gente perdeu a liberdade de vir, que é garantida constitucionalmente, e isso pode gerar tristezas, pode trazer maus sentimentos arquivados, como a Soninha falou, tudo isso. Entendi. Nossa, gente, esse tema que vocês estão trazendo hoje realmente é uma coisa que a gente precisa estar presente, né? Trazer e entender. Para não estar dizendo, é por conta de situação Y ou X que eu estou vivendo isso. E olhar para dentro de si e para a relação e ver de fato o que é que vem acontecendo. Porque você falou aí agora há pouco, eu acho que sentimentos que devem existir, né, nos casais que podem estar passando por esse tipo de situação, de uma explosão raivosa ou até de puxar o recibo e passar a conta no final, como Sônia falou, né? E aí acha que isso é porque está vivendo uma situação de estresse, mas na realidade não é. Talvez eles tenham perdido com o tempo a intimidade, o companheirismo, a troca, a reciprocidade. E tem como se recuperar isso aí. Eu imagino que a gente vai descobrir isso no meio da conversa, né? Porque, como você disse, você acabou de dizer aí, enquanto a vida, a esperança. A esperança. Então, eu imagino que você vai revelar para a gente como é que a gente consegue, né? Quem possa estar passando por isso aí em alguma dessas áreas, ou até na casal, que é a que a gente está falando mais aqui, está vindo tanto em evidência, como é que a gente pode sair dessa situação. Lu, mas deixa eu... Eu gosto de dizer que nós somos aprendizes de vida, né? Então, mas na escola da vida não tem férias, sabe? A pessoa está em tempo integral, crescendo, desenvolvendo, aprendendo, né? Quem tem olhos para enxergar, tem ouvido para escutar, pode, nessa terapia que a própria vida representa, fazer seu crescimento pessoal, que é um dos grandes lances da nossa vida aqui, é crescer enquanto pessoa, evoluir. Uma outra coisa, Lu, que eu tinha falado hoje é o anseio das pessoas a voltarem à vida normal. Eu acho que esse processo de quarentena vai permitir também que as pessoas consigam refletir que vida normal é essa, se quando se vê em confinamento, se descobrem às vezes as famílias não estão conectadas, os casais não estão conectados. Então, assim, olha, eu acho que isso vai ser a perdição e a possibilidade também de olhar para isso e, quando sair disso, dizer assim, olha, eu não quero mais esse padrão normal antigo ou que eu considerava como normal. Aquilo não poderia estar sendo normal. Distanciamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher, entre familiares. Né? Então, as pessoas vão ter a oportunidade de olhar para isso como talvez nunca tiveram antes. Entendi. Eu tava engraçado, você falou isso aí e tá assim, super presente. Eu vi um comentário de Cris Ângeles que ela até postou, ela disse assim, enquanto tem pressa para voltar ao normal, que é o que você falou, né? Reflita qual parte do normal vale a pena se apressar para voltar como era antes. Exato. Exatamente o que você falou. Ótima reflexão. Exatamente. Essa frase aí, ela é bem potente, ela reflete muito, vamos dizer assim, o que a pessoa está passando, sabe? A gente está falando sobre viver o precioso presente. Né? Vocês trouxeram esse tema pela importância
que tem hoje de vocês verem, principalmente pela situação de confinamento que a gente está passando, algumas pessoas não terem a consciência de que elas hoje estão passando por situações de angústia, de sofrimento, de incertezas e atribuindo a essa situação do corona, né? Mas, na realidade, o que está provocando isso é o fato delas terem perdido a intimidade, né? O relacionamento, a convivência, a reciprocidade, ou seja, tudo que um casal equilibrado, feliz, gostaria e deveria ter, né? Então, a rotina fez com que elas... Olha só. A rotina fez com que elas perdessem isso, e aí uma circunstância externa fez com que elas achassem ou acreditassem momentaneamente de que é por conta de uma situação de confinamento, quando não é. E aí vocês estão trazendo que é possível, a gente precisa vir para o presente, ter essa consciência e de que é possível a gente encontrar o equilíbrio. A gente parou aí. Isso. Vocês querem complementar alguma coisa? Eu entendi. Tá certo? Quer completar com alguma coisa? Ok. Pronto. Então, eu queria agora, assim, ver com vocês. Eu queria que, Sônia, você me desse um exemplo, né, de alguma história que você tenha vivenciado, e depois eu queria ouvir de Pedreira, né? Porque os dois, né, trabalham com essa área, né? E os dois têm vivência nessa área. E aí eu acho que as histórias, elas são muito ricas. E aí eu queria ouvir de um e depois o de outro. Uhum. Há algum momento onde vocês puderam observar que vocês conseguiram trazer uma pessoa, né, um cliente, um paciente para o momento presente, e isso fez uma total transformação na vida dele, fez com que ele tivesse, né, voltasse ao coisa, ou seja, só em se reconectar com o presente. Tem alguma história que Sônia possa compartilhar? E depois Pedreira. Tá certo. Lu, tem sim, eu tô me lembrando de uma pessoa, e é interessante porque foi até num jogo de areia, ele fazendo a representação. Pra você ter uma noção, eu dou aqui assim nele, né? Então ele é muito mais alto do que eu. E ele pegou uma situação de 2 figurinhas apenas. Uma foi a chefe dele, que era do meu tamanho, e ele. Só que ele, sendo maior do que eu, a princípio quase 1,90 m, né? Lindo ele. Pegou um bonequinho desse tamanho e botou naquela posição como se fosse de primeira comunhão. Tá? E aí eu comecei a trabalhar com ele essa situação, e ele disse assim: eu me sinto sempre assim, como se fosse esse menino, com medo de me apresentar, com medo de falar. Às vezes eu falo baixo. Aí um colega escuta e fala, faz assim: ó, ele tá falando aqui isso, né? Pedreira tá falando aqui isso, então assim, ao colocar as figurinhas, né, essa representação, ele começou a se sentir incomodado, e um tempo depois ele pediu para trocar. Né? Foi lá, trocou, pediu outra, montou uma outra imagem, vamos dizer assim, e a postura dele a partir desse momento foi uma outra postura totalmente diferente. Ele, tipo assim, ele assumiu a potência do que ele tinha, da capacidade de verbalizar. E isso a gente foi fazendo outros trabalhos, lógico, né? Fomos fazendo outros trabalhos. E ele era carinhosamente chamado de, hipoteticamente, tipo... Inho, né? Vou dar uma hipótese de Hélio e Elinho, tá? O nome hipotético dessa pessoa. E pouco tempo depois, as pessoas no trabalho já não o chamavam mais dessa maneira. Tá? Por exemplo, tem muita gente que me chama de Soninha. Hoje, ainda me chama. Mas eu percebo que quando estão se referindo muito a uma determinada situação, me chamam de Sônia, e às vezes carinhosamente me chamam de Soninha. Eu já tive momentos de me incomodar com isso.
né? De ser chamada, vamos dizer assim, de Soninha. E ele, a partir dessa troca, desse movimento que a gente foi trabalhando também, não foi numa sessão só, a gente foi trabalhando do porquê daquela representação, quais os sentimentos, ele trazia muito essa inadequação, essa insegurança, esse medo de falar, o medo de ser julgado. Então, não era o momento presente, ele já estava no futuro imaginando o que era que ia acontecer inadequado. E a partir do momento em que ele começou a se colocar, mesmo que não concordassem com a ideia dele, tudo bem. Não era obrigado a concordar. Lembra que você fala assim, olha, fazer bem feito é melhor do que fazer perfeito. Né? Então, as colocações dele soavam assim, precisavam ser perfeitas para não serem, em hipótese nenhuma, contestadas. A partir do momento que ele começa a se liberar disso, ele perde também o medo de críticas externas. Né? Ele começa a lidar bem com isso. Ok, não aceitaram, né? Escutar mais. Então, assim, isso é o quê? É viver no presente com a qualidade que a pessoa tem, sem medo do que vão falar, sem medo do que vão dizer, sem vergonha de tipo de, e se não aceitarem? E se eu falar alguma coisa? Sem o julgamento, né? Sem o julgamento. E o que é que acontece quando a pessoa não vive o presente? Ela nem se submete a falar porque ela já faz o julgamento anterior, então ela cala. Entendi. Já sei que vai ser inadequado mesmo, não vou nem falar. Entendi. Entendeu? Então é muito nesse Então ela se fecha de tal forma que ela nem para analisar a situação e se permitir. E no seu caso, a mudança, e ver que poderia enfrentar essa situação, entende? Uma pessoa, um homem ou uma mulher, o que quer que seja, teria condição de enfrentar essa situação. Certo. Sônia, e no caso, esse caso que você está exemplificando, foi através do jogo de areia, da conexão entre os bonecos, né, que ele identificou isso. Isso, de miniaturas com análise transacional, de estados de ego, a gente trabalhando também estado de ego criança, estado de ego adulto. Ele foi começando a fazer a modificação e uma autoparentalização onde o que era externo já não o afetava tanto. Entendi. Pedreira, e você? Presentei a gente aí com uma história. Se você tiver alguma, nesse caso, assim, de ter tido uma transformação de algum paciente que você conseguiu trazer ele para o presente. Eu vou colocar primeiramente um caso de 5 anos atrás. Esta pessoa, inicial o mês de agosto, eu perguntei depois de saudação qual é o seu maior problema do momento. O mês de agosto. Eu disse, por quê? O mês do desgosto, você não sabe? Não sei não. Um mês para mim ótimo, para mim nasceu minha filha Tatiana, que é uma filha adorável. Tanta coisa boa que aconteceu. Por que realmente o desgosto? Eu sempre ouvi falar que agosto é do desgosto. Eu disse, tá bom, vamos fazer então uma coisa. Primeiramente, você vai fazer um diário do mês. Tudo que aconteceu de bom, você bota aqui. Ruim, aqui. Depois, no fim do mês, demos o balanço. Foi um mês que aconteceu as coisas melhores na vida dele. Né? Então, ano após ano, até ele ter alta, eu checava essa coisa. E o mês de agosto? O mês de agosto agora é o mês bom da gente. É o mês de dar gosto. Quer dizer, já mudou de um mês de desgosto para um mês que dá gosto. E o outro caso que eu acho que é muito interessante foi de uma pessoa cujo filho está no exterior fazendo uma pós-graduação. E ela está contente. Eu vou ver meu filho, finalmente. Eu já estou morrendo de saudade. Ele está lá longe, não vou dizer o país para não identificar a pessoa quem era. Né? Aí ela diz, estou contentíssima. A gente faz a conexão online. Eu já conheço os colegas deles todos, todo mundo completamente lascado. O cara parou, fez uma cara de triste, disse, já estou imaginando agora, quando eu tiver de voltar. Eu digo, tá aí, a volta dos que não foram. Nem foi, já está sofrendo tem uma futurologia catastrófica, já abrindo sofrimento. Que tal você centrar no hoje? Que bom que você vai ver, que bom que você tem uma boa perspectiva. Até aí está tudo bem. Quando você tem uma boa perspectiva pela frente, né? É mesmo que a debutante que tá esperando o seu baile. Né? Falta somente um mês, meio mês, 3 semanas, aí bate gostoso o coração. Né? Essa é a futurologia boa, mas não é isso que acontece na prática, não. Na prática, a pessoa tem uma mania, um vício mental de fazer uma futurologia catastrófica que tem uma senha no computador mental que é assim. E se
E se esse vírus não foi embora? E se isso não passar? E aí vem uma sofrência terrível por conta desse exercício mental de fazer uma ansiedade antecipatória de uma coisa que talvez nem nunca aconteça. Entende? A senha, como a gente chama, né? A chave de acesso, às vezes, para sair do momento presente, pode ser essa. E se? Né? E se acontecer isso e tal? Eu tenho um exemplo pessoal, eu acho que eu vou compartilhar. Tem gente que conviveu comigo nessa época. Foi em 2018, na época do Congresso. A gente tinha uma equipe muito pequena para organizar um congresso internacional, né? Um congresso latino-americano. E as reservas financeiras também da associação eram escassas. Tá? Então, a gente precisava contar com boa vontade e fazer acontecer. E eu tinha muitas ideias para as coisas que eu queria, desde o brinde que era escolhido, que era uma caneca personalizada, né? Todos os detalhes. E de vez em quando, e olha que eu tenho um treinamento, eu treino meus clientes e tudo, mas de vez em quando eu começava a ver a data se aproximando e um número pequeno, às vezes, de inscritos, eu começava, meu Deus do céu, não tem um número grande de inscritos. Pedreira fazia assim, você está vivendo que dia, meu amor? Aí eu começava a rir. Ok, meu amor, que eu sei, o racional vai funcionar. E aí, meio que funcionava para me trazer, né? Porque para mim era uma responsabilidade muito grande. A gente já tinha um número grande de palestrantes e a gente ainda não tinha um número grande de participantes. Né? Então foi muito, muito legal assim, ter a convivência. Por isso que eu digo assim, eu sou uma pessoa abençoada, eu disse hoje, eu continuo dizendo, de ter uma pessoinha dessa do meu lado, porque se por acaso acontecer algo que eu me permita, que eu sempre digo, que eu me permita sair da minha homeostase, ele de modo muito gentil e acolhedor, ele me traz de volta, né? Não é puxando pelos meus cabelos não, né, gente? Né? Mas ele me traz de volta, fazer amor, você tá vivendo que dia? Olha, hoje é tal dia. Aí eu olhava pra cara dele, ok, amor, o que que tem pra hoje? Ok, eu tenho a lista. Aí eu voltava, pegava a minha lista, tudo definido, né? Ele brincava, ele fazia, parece que às vezes você esquece da lista, porque assim, amor, é muita coisa. E era realmente muita coisa, né? Aí o congresso é maravilhoso, ele está dizendo aí. Olha, tem gente aqui dizendo, o congresso foi maravilhoso. Olha aí. Deu mais gente exterior. Pois é, a gente, olha. Aí, gente, teve gente aí que assistiu. Né? Teve gente que assistiu e viu. E foi, assim, foi muito legal. E foi planejado do início até o finzinho. Tiveram, lógico, situações que a gente contratou uma baiana e a mãe da baiana teve um AVC, não foi. E uma menina linda, branquinha, com os olhos azuis, fez, tem roupa de baiana, eu visto. E aí lá teve baiana de novo, né? Uma baiana linda, mas não deixou de ter o evento. Então, assim, teve muita solidariedade também, sabe? Foi bem legal. E não deixa, e é isso que é importante as pessoas pensarem, assim. Não é porque a gente tem controle emocional o tempo inteiro que em algum momento, em alguma situação, a gente não possa vacilar. Qual é a diferença? É que eu tinha consciência do que estava acontecendo, tá? E por treino e tudo, eu rapidamente voltava, ok, voltava e aí voltava a funcionalidade. Apesar, lógico, de ter medo da realização, né? Porque era algo grande. Eu nunca tinha preparado sozinha. Não, assim, sobre esse exemplo que você está dando, eu quero trazer para aqui assim, duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, né, não é porque a gente não pode esquecer a nossa condição, a gente não pode esquecer a nossa condição humana, né? E ser humilde nesse sentido. Então, por mais que você seja psicóloga, preparada, tenha todo o conhecimento, ainda assim você é humana e você sente medos e você pode... Mas, a partir do momento que você detém o conhecimento e entende o seu funcionamento, é mais fácil de você voltar ao eixo, né? Sim. E se conectar novamente com a situação real do presente. Sim. E ouvindo o que a gente está falando aqui das relações interpessoais e da importância que existe, né? Porque o ser humano ele não é uma ilha nem vive sozinho. A gente todo o tempo está conectado com outras pessoas. As conexões. Exatamente. E quando a gente tem a oportunidade de contar com pessoas que são além de parceiros, amigos, né? O marido, tudo aquilo que a gente espera,
é melhor ainda, porque as dificuldades elas podem acontecer, mas a forma como a gente vai sair delas, e se a gente tem uma pessoa que possa ajudar e trazer a gente para o presente, né? Isso é parte, eu acho que faz parte do papel do casal. Então, por isso que essa questão que vocês estão falando de existir essa conectividade, essa cumplicidade, de entender o que é que acontece, o que é que realmente está acontecendo nesse momento, que as pessoas estão explodindo, né? Soltando faísca porque passaram a ter que conviver mais, estar mais junto, estar mais presente. E aí, vai querer comer galinha? Ou vai querer comer um frango? Ou vai querer comer o peixe? Sei lá, o que você quiser. Não! É realmente assim. É muito interessante, porque isso a gente acaba vendo nas pequenas coisas do dia a dia. E que bom quando a gente tem situações como essa, de ter uma pessoa que a gente vai, compartilha e coisa. Que todos nós possamos, no final dessa live, estar mais... ter aprendido um pouco mais para que a gente possa seguir adiante. Mas, deixa eu perguntar... Vocês querem colocar mais alguma coisa disso aí? Porque, assim, eu estou cheia de perguntas. Eu quero até aproveitar, gente, porque Soninha, né, ela derrubou a live aqui 2 vezes. 2 vezes. E eu não perdi o rebolado. Eu continuei aqui com vocês, entendeu? E a gente continuou no presente, permanecemos presente aqui, de acordo com o tema, entendeu? Porque foi uma circunstância que ela foi lá mais rápido do que a gente e saiu, né? E eu fiquei aqui sozinha. Mas é isso, não precisa ser perfeito. O importante é que a gente faça. A gente está querendo acertar, mas trazendo isso aí, Soninha, o que é que a gente poderia ver hoje com relação... Por que viver o presente é importante? Eu acho que isso ficou super claro, né, para a gente. A gente acabou de ver várias colocações, vários exemplos que vocês deram. Antes de entrar para a próxima pergunta, eu quero até aproveitar e dizer que, pessoal, vocês que estão aqui na live, que estão acompanhando, curtindo com a gente, se vocês tiverem alguma pergunta, façam a pergunta aí onde tem essa interrogaçãozinha no telefone de vocês, que faltando 20 minutinhos para terminar a live, eu abro aqui as perguntas e aí eu passo para a Sônia ou para a Pedreira, para quem vocês direcionarem, e aí eles vão estar respondendo para a gente. E aí no chat a gente continua interagindo, vocês mandam aí coraçãozinhos, oi, estou aqui, estive lá no seminário, e as perguntas a gente vai colocando. Eu estou vendo um exemplo. Lu, deixa eu só falar, estou vendo um exemplo aqui de uma coisa bem legal. A pessoa está falando que o pai almoça e aí ele vai chupar a laranja, mas já está pensando na sobremesa. E ela fala, pai, saboreia a laranja. Né? Então, assim, é aquela história de você não estar conectado com o sabor da laranja. Como aqui. Com o sabor da laranja. Saboreia a laranja, depois saboreia a sobremesa. Né? E assim, só para complementar ainda, Lu, com relação ao porquê da necessidade da gente viver o presente. Porque quando a gente vive o presente, passado e futuro não se chocam. Até porque tanto passado quanto futuro são construções mentais, não existe. Se eu pedir para você assim, Lu, experimenta aí o café que você tomou hoje de manhã, sente o gosto. Impossível. É impossível. Lu, respira aí o ar de amanhã, ou para qualquer outra pessoa. Também é impossível. Então, passado e futuro só existem concretamente na cabeça da gente. Então, quando a gente se conecta com o presente, o nível de ansiedade da gente reduz. Aí, o que acontece? A nossa respiração, ela fica mais calma, ela fica mais relaxada, os músculos relaxam. A gente começa a ter uma performance melhor, porque o nosso foco aumenta, né? E a nossa produtividade também tende a aumentar. Por que, Sônia, isso? Porque quando eu estou concentrada fazendo uma live de hoje, eu não vou ficar pensando como vai ser a live de amanhã, quantas pessoas vão ter. Não, eu estou vivendo o momento presente, eu estou aqui. Né? Então, isso tudo são efeitos também benéficos, são benefícios que a gente pode ter pelo simples fato de estar se conectando com o momento presente. Entendi. Eu fico pensando aqui, diante disso tudo que a gente falou, como Pedreira, que a gente pode
por onde a gente pode começar, por onde a gente pode começar a se organizar, né? Por onde a gente pode começar a dar início a viver o presente. Pode parecer uma pergunta boba, mas não é. A gente está falando de tantas desconexões, né? Então, por onde é que hoje, se eu entendo que eu estou muito focado no futuro e o que será da minha vida quando terminar isso, e será que eu serei, como será que irão me ver, enfim, seja lá o que for que esteja passando na mente de cada um que esteja aqui nessa live. Como é que a gente se organiza hoje sabendo a importância de viver o presente? Por onde é que eu começo, entendeu? Para começar a viver o presente. Bom, a primeira coisa, eu vou com o filósofo Jean-Paul Sartre, quando ele dizia que a vida é hoje. Ontem já se foi. Amanhã talvez não venha. Então, é fato que eu preciso estar focado no presente. Eu tenho que ter planos para o futuro, sim, metas, sonhos. Eu não posso ficar sonhando, vir um sonhador inveterado. Cheio de planos, metas e mirabolantes também que não bota em prática, fica como algumas pessoas que só têm planos e não concretizam. Também eu não posso voltar ao passado e ficar sofrendo por conta do passado. Eu aprendo com o passado. O passado é pedagógico, ensina a gente a não cometer os mesmos erros, tá certo? Então, quem não conhece o passado está condenado a repetir, já dizia o filósofo. Mas eu quero também pontuar que no passado tem coisas que já aconteceram e você não tem como voltar atrás, tá certo? Antes de Cristo, Aristóteles falava que você não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque nem a água do rio é a mesma, nem você é mais o mesmo, tá certo? Então, depois da quarentena é assim. Nem você é mais o mesmo, nem também, né, os seus fatores eram os mesmos. São outros e novos. Então, nós temos uma capacidade inventiva, uma capacidade de criatividade muito grande, mas para fazer no presente. Então, aprender com os erros é excelente, de preferência com o erro alheio, mais do que com o nosso. Mas se a gente errar, não precisa crucificar a pessoa, não. Aprenda com o seu erro. A gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Ok? Agora, como treinar a ficar no presente, aí é que está uma coisa que a vida inteira, Lu, que a pessoa, que está ouvindo, a gente sabe que eu vou dizer que é verdade, ouviu falar o quê? Pense no futuro, pense no dia de amanhã, seja econômico, faça poupança, pense no Bavi, previdência privada, né? Caso com o futuro, faça plano de futuro, tudo é futuro. Aí chega o médico para dizer, pense no presente, senão a vida passa, você vai ficar cantando com o Willie Iglesias, que esqueci de viver, esqueci de sonhar, aí fica lamentando que esqueceu de viver. Quando olha para trás, meu Deus, como é que ele passou no impresso, não vi a hora, tá? Então, a hora é esta, aqui e agora. Então, como? A matéria-prima que é feita na nossa vida chama-se tempo. É importante que a pessoa viva, como dizia o mestre Eric Berne, que é o criador da Arte Nacional, aqui eu tiro o chapéu aqui, ele dizia o seguinte, que é muito mais fácil se lutar contra um dia do que contra a vida inteira. Não é à toa que os alcoólatras anônimos botam isso em prática também. Outra coisa, e funciona. Segunda coisa que é importante. Um dia tem 24 horas para todo mundo, então é óbvio que se a pessoa pegasse 24 horas e ficar um dia de cada vez, um dia por dia, eu ainda costumo pedir a meus clientes que façam um fatiamento. 12 horas para diante, 12 horas para trás. Fica de bom tamanho na maioria das pessoas. Mas já tive casos de pessoas que só deu certo ficando 6 horas para diante, 6 horas para trás, para ficar o mais perto do aqui e agora. Porque senão o que vai acontecer é que a pessoa perde o que está acontecendo, já na futurologia do que pode acontecer, que às vezes não acontece. Tradução. A pessoa sofre mais na fantasia do que na realidade. O medo do parto é pior que o parto. O medo da primeira vez, da primeira live, é pior que a primeira live. O medo de dar alguma encrenca no trabalho, no primeiro dia, é pior do que o que aconteceu. Tudo isso é muito verdade, gente. O que precisa é que a gente treine fazer isso, porque ninguém ensinou. Isso devia ser ensinado na escola. Por isso que a gente gasta, ou melhor, investe um tempo nos clientes, treinando a pessoa a ficar o mais possível no aqui e agora. Provavelmente deve ter alguma pergunta, a gente vai fazer uma demonstraçãozinha, como a pessoa pode fazer isso, tá certo? Muito bem. Lu, para complementar, eu costumo dizer, né, uma coisa que eu aprendi com pedreira, existem 2 dias que a gente não pode fazer absolutamente nada, né? Ontem e amanhã. A gente só pode fazer o que quer que seja no hoje. Não significa com isso que eu não vou pensar no ontem, como Pedreira colocou, para todos os meus aprendizados, porque é incrível o número de pessoas que se veem em situação repetitiva e não percebem como elas conduzem a vida delas para isso, né? Para essa repetição de padrão,
de comportamento, de situações. Ela não consegue ver o que é que ela faz, né? Ou então, não vou pensar no futuro, vou viver só o presente, não tô nem aí, né? Também não é isso. Eu trouxe aqui mais cedo na live que quando eu quis fazer psicologia, eu fui pro cursinho, né? Eu queria ser analista transacional, clínica, mas para isso eu precisava ser psicóloga. Então, psicóloga era, a princípio, um obstáculo. Psicologia era um obstáculo para ser analista transacional. Perfeito. Eu precisava disso. Não é simplesmente não realizar. É ver o que eu preciso para realizar. Eu trouxe o que eu passei, né? Ter ficado viúva e tudo, ter sofrido muito, mas era meu sonho, era meu propósito de vida. Eu quero isso, é algo meu. Eu não vou abrir mão com todo o sofrimento. Não foi fácil, né? E era isso, era reconhecer o sofrimento, aceitar o sofrimento, toda a dor que tinha e fazer o que era possível no momento. Eu digo que de todo o meu rendimento, o pior semestre foi esse semestre na UFBA, tá? Mas assim, era o que eu dava conta de fazer. Então, assim, não é não pensar numa coisa, não pensar noutra, mas é não viver no futuro, nem não viver no passado. Tá? Muito bem. Eu só quero mencionar que essa frase que ela usou é do Dalai Lama. Eu viveu citando, para não pensar Ok, que eu não é de tivesse pedreira, sabido. é de Dalai Lama, De então. toda maneira, né? Ontem já não pode viver o que já passou e amanhã não sei. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou aqui com várias perguntas, né, na caixinha e eu vou começar a fazer essas perguntas. Passa. Ok. Eu só quero fazer uma última pergunta antes da gente começar a fazer essas perguntas que o pessoal tá na live. Pedreira ou Sônia, alguém que tenha, vocês têm algum caso de uma pessoa que ela passou tanto tempo, demorou tanto tempo para se conectar ao presente, que ela teve uma perda irreparável? Sim, Lu. Eu tô me lembrando de uma pessoa que teve um Tipo pai assim, ela ficou clara a pergunta, né? Ela passou tanto tempo presa desconectada do presente, preocupada com o futuro. Não, ela ficou presa no passado, especificamente, tá? O que aconteceu? Tudo bem. Ela era uma pessoa... Ela estava desconectada do presente. E aí aconteceu Isso. o quê? Ela era uma pessoa... O que desconectou ela? Era uma pessoa profissional de saúde. O pai teve câncer. Durante muitos anos, ela lutou junto com o pai. O que foi possível ser feito, ela fez. E o pai morreu. E ela começou a se culpar porque ela achava que ela tinha que ter encontrado mais alternativas. Só que nesse meio tempo, a filhinha dela nasceu. E quando ela veio para mim, na terapia, ela estava com a bebezinha com 3 anos de idade. E no dia ela teve uma crise de choro terrível. Quando ela começou a se dar conta, que eu falei para ela, você percebe como você está ficando presa nesse evento? Quais são as coisas que estão acontecendo na sua vida que você não está vivenciando? E aí ela se deu conta que já tinham passado alguns anos da vida da filha, os primeiros aninhos da vida da filha. Nossa! E ela não tinha curtido. E para mim foi uma vitória muito grande no encontro dos médicos com Pedreira. A gente estava num resort, né, aqui, e ela passa correndo atrás da filha. Aí, quando ela me viu, voltou para trás. Oi! Aí eu fiz, oi! Como é que você está? Ela, eu sumi porque eu estou ótima. Eu só vivo agora o presente. Meu futuro é só para os planos. Gente, que coisa impressionante esse exemplo que você deu, né? Ela perdeu o pai, né? Existe um peso nisso aí, mas ela ganhou uma filha. Mas ela estava tão desconectada do presente que ela não conseguia perceber o quanto precioso tinha de benefícios e de presentes ela tinha ali para curtir com aquela filha nova. E foi eu muito acho que legal. Assim, foi perfeito esse exemplo. Perfeito. Eu não conhecia Mas deixa eu ver o aqui marido. que o negócio tá bombando. Eu não conhecia o marido dela, Lu, e o marido nesse local, né? Ele olhou para mim, me abraçou. Eu tenho muito a lhe agradecer. Aí eu olhei para a cara dele e fiz, por quê? Você trouxe minha mulher de volta. Eu fiz, não, ela que veio. Mas é nesse sentido dela se permitir voltar a viver o que estava efetivamente acontecendo na vida dela. Eu tenho uma vivência pessoal muito, muito curiosa que ilustra isso. Eu acho que merece ser dito. É o seguinte, eu
tinha 8 anos de idade e meu pai proibiu que a gente lesse um livro que não podia ninguém ler naquela época. Escondeu embaixo do colchão dele. E eu fui lá, fotoquei e descobri. O título do livro, A Bomba Atômica e o Fim do Mundo. Quando eu li aquilo, fiquei estarrecido, sofri, passei uma época muito gago, e porque já fazia uma futurologia do que é que vai acontecer, né? E, de repente, a bomba atômica, depois de Hiroshima e Nagasaki, foi depois de que soltaram a do Japão, tá? A ideia é que soltasse mais e acabar com o mundo todo. Pronto, puxa vida, né? Meu irmão caçula acabou de nascer, não vai nem viver, coitado de Rogério, não, fica já preocupado. Então, passou mais, daqui a pouco descobriu uma bomba de hidrogênio 10 vezes maior do que a bomba, pior do que a bomba atômica, mais sofrimento. Depois veio a bomba de nêutrons, pronto, agora desgraçou tudo, né? E daqui a pouco, quando está perto da virada do século, vem Nostradamus diz que a 2000 não chegará, a 2000 não chegará. Eu não quero a sofrência, deixando de viver o presente. Sofri como um condenado com isso. 2000 não chegará, a gente está em 2020, né? A mesma coisa, a gente está pensando que desse ano ninguém não passa, minha vida agora acabou, acabou nada. Isso pode ser o começo. The end is the beginning, né? O fim pode ser o início. O início de uma nova era, de um novo momento, de um novo encontro, né? E de uma nova filosofia de vida, tá bem? Isso aí eu vivenciei, não foi ninguém que me contou. Quando eu passei pelo presente, foi uma beleza. Que bom. Não, mas é bem interessante esse exemplo que você deu. Eu vou pegar aqui as perguntas. Eu vou juntar algumas perguntas de algumas pessoas que fizeram aqui para a gente tá fazendo. Vamos lá. Ó, Lu, só um comentário. Tem aqui Jamile e Tereza. Olha só, estou na Itália e neste momento tenho que sobreviver a cada dia. Então, inevitavelmente, aprendi a viver no presente. Tá vendo? É um depoimento de uma pessoa que está colocando aqui. Né? Amiga da gente. Né? É. Fez o curso também, né? Legal. Ela sabe das coisas. Tá. Pronto. Mas deixa eu ler aqui. Obrigado a ela, né, por estar compartilhando esse momento que ela está vivendo aqui com a gente, está compartilhando isso aqui na live. E eu vou agora entrar na caixinha aqui, onde o pessoal fez algumas perguntas. Vamos lá. Eu tenho aqui Jamile e Tereza, juntando a pergunta dessas duas, elas dizem assim: como viver o aqui e agora, né? E controlar a ansiedade, se é uma coisa que... A ansiedade é uma coisa que faz parte de mim, né? Que ela tem ansiedade, ela sente ansiedade, ela já é uma pessoa que ela traz uma carga de ansiedade. E como é que ela faz para viver o aqui e agora? Então, eu começo, depois se você quiser que você complemente. A pergunta é para você, Soninha, para você. Essa é para você. Tá, então olha só. A pedreira tem outra, já está aqui engatilhada. Peraí, vamos lá. Então, o que acontece? A pessoa simplesmente, ela diz assim, eu sou ansiosa. A pessoa precisa começar a pensar o seguinte, ela está funcionando de maneira ansiosa. Porque a gente tem um tripé. Pensamento dispara sentimentos que dispara conduta. Então, se eu penso que eu sou ansiosa, eu vou reforçar sentimentos de ansiedade e de dificuldade de enfrentamento e minhas ações vão condizer com o pensamento que eu tenho. Então, lembra que eu disse antes também que quem não vive o presente tem dificuldade com a respiração. Uma das coisas que eu posso propor para quem é ansioso é fazer uma técnica de respiração, às vezes simples. Durante 1 minuto, coloca o dedinho, só sentindo ar frio que entra, ar quente que sai, durante 1 minuto. 2 minutos, para você ter uma noção, eu faço as pessoas fazerem de 2 a 3 minutos retirada de remédio para dormir, hipnótico. Né? Então, por que isso? Porque ela vai se concentrar em 2 pensamentos. Ar frio, ar quente, respiração lenta e profunda. O que é que dispara a ansiedade? É o pensamento que provavelmente é catastrófico. Como a Pedreira colocou, o medo do dentista é pior do que o dentista. O medo do parto é pior do que o parto. Então, essas pessoas, às vezes, elas são acostumadas a pensar o que vai acontecer de pior. A gente diz assim, olha, espere o melhor e se programe para o que vier. Mas esperar no sentido de esperançar, de viver isso com esperança, de acreditar nisso. Quando a gente começa a acreditar que isso pode acontecer, não significa que eu não vou fazer o que é necessário para enfrentar a situação.
mas significa que enquanto essa situação não estiver presente, eu vou fazer de tudo para que eu consiga contorná-la. Para que eu consiga passar por ela de maneira diferente. Alguns casos, como eu trouxe também na live de hoje mais cedo, quando o Roberto faleceu, meu primeiro marido, eu cheguei a utilizar a parte medicamentosa. Eu não tive nenhum pudor de lançar mão disso. Né? E não teria, em momento nenhum, caso meu nível de estresse, ou sei lá o que, ficasse muito alto, não lançar mão de consultar. Graças a Deus, eu convivo com uma pessoa que poderia fazer a prescrição, né? Mas, assim, de consultar um profissional e, se for o caso, buscar uma ajuda. Porque o que dispara a ansiedade, a gente precisa pensar. O que dispara a ansiedade em mim é o que eu penso. Quando eu começo a afetar o meu sistema de pensamento, eu começo a afetar todo o resultado dos meus sentimentos. Perfeito. Então, a primeira coisa para afastar essa coisa da ansiedade é tentar trazer ao pensamento presente a sensação do respirar mais profundo e mais lento, ar quente e ar frio. Isso é uma saída. E a outra, isso vai te trazer para o presente. E você precisa analisar se você realmente tem isso, não resolver procurar um profissional para que ele possa usar do médico medicamentoso para que ela possa ter a tranquilidade de se conectar novamente ao presente e se ajustar. Isso. Eu coloquei no meu que eu entrei errado 2 vezes, por favor, desculpem aí, né? No meu Face pessoal, uma técnicazinha que tem 5 modalidades diferentes que são autoguiadas. Eu vou colocar também assim que a gente terminar, porque a pessoa, às vezes, com uma condução, é de 5 a 7, 10 minutos, então é um tempo curtinho para ela treinar isso, porque isso reduz também a ansiedade. Assim que terminar, eu deixo aí. Okay? Tá bom. Deixa eu pegar aqui uma aqui agora para Pedreira. Doutor Antônio Pedreira, estamos sem referência para entender o presente. Muito bem. Bom, então eu direi... Bom, primeiramente, o que é que eu faço? Tem muitos clientes que estão assistindo, eles sabem que eu peço primeiro que a pessoa quantifique quanto tempo, efetivamente, em termos percentuais, a pessoa gasta sua energia mental com foco no presente, foco no futuro ou foco no passado. Tá bom? Lembrando que hoje de manhã já é passado. Hoje de madrugada já é futuro. É futuro próximo, mas é futuro. E também, o aqui e agora é o momento dessa live. Em quem estiver aqui está passando bem nesse momento. É impossível. Mas é fato de que também, como sendo médico, eu vou usar a medicação para que a pessoa possa apaziguar esse momento ansiogênico que a gente está vivendo. As pessoas que recebem uma overdose de fake news, de estatísticas alarmantes e também de doses maciças, de percentuais de pessoas que morrem, fica assombrado e não vive o presente, deixa de validar. Aqui agora eu estou sadio, eu estou bem, eu estou lúcido, eu estou me conectando com pessoas queridas, né? Fica no presente. Pois bem. Então as pessoas colocam esse percentual. Depois eu digo qual é o percentual ideal. X% no passado, X% no futuro e no presente quanto por cento? Bom, se a pessoa conseguir ficar 80% a 90% no presente, vai ficar como? Vida sensorial, o que está fazendo mesmo. Está passando a mão no cabelo, está passando chupando a laranja, chupando mesmo, né? Está tomando banho, está tomando banho, está chupando laranja, está chupando laranja, está namorando, está namorando, está fazendo uma coisa, escrevendo o que está fazendo. Né? Então, isso é ficar no presente. O que está fazendo mesmo. Tem até uma técnica chamada mindfulness, que é plena atenção, e que a gente exercita também com nossos clientes para isso. Mas eu volto para o ponto X da história. Se a pessoa conseguir ficar 10% no passado, 10% no futuro e 90% no presente, a ansiedade praticamente fica insignificante. Tá? E se ficar 5% do passado, eu consigo isso. 5% no futuro e 90% no presente, acredite,
A pessoa pode passar bem a maior parte do tempo, talvez Soninha aqui é testemunha ocular do fato, que estou rigorosamente nesse percentual. E ainda prometo a meus clientes, no dia que você conseguir esta cifra, eu tiro todos os ansiolíticos seus, até a medicação, que é depressiva, que também pode funcionar para ser um inibidor seletivo, por exemplo, da recaptação de serotonina, que também serve para isso, até isso eu consigo tirar. Dando a ele técnicas como essa que Soninha mostrou, onde ele sozinho faz, exercitando técnicas de meditação, pode também ficar no presente o quê? Fazendo cálculos, fazendo ali o que é possível. Por exemplo, outro dia, de uma trovoada incrível, está fazendo um atendimento de uma pessoa da área médica, né? Eu não vou... Eu já sabe que foi desse país, mas enfim, porque eu estou fazendo pessoa do exterior e daqui do país, eu não queria deixar pista nenhuma para não ferir a ética. Mas quando deu o estampido, você ouviu aí? Eu digo, peraí, ouvi, cara. Então, houve a defasagem de mais ou menos uns 10 segundos. Então, já que o som percorre 340 metros por segundo, vezes 10, esse raio caiu a 3,5 km, né? Eu ensinei ele a fazer o cálculo. Né? Ele gostou tanto que ficou ainda exercitando. E eu, pô, 20 segundos agora, já caiu 7 km. Bom, só estando aqui agora, de modo lúdico, ele já conseguiu apaziguar o coração dele. Tanto que é muito comum, os meus clientes sabem, quando eu digo, fulano, sossegue seu coração. Quer dizer o quê? Pare de ficar nessa ansiedade respiratória, ficar nesta taquipneia, ou nessa aceleração, hiperpneia, ou mesmo hiperventilação, e o coração vai atrás. Onde o boi vai, a vaca vai atrás. Onde o coração acelera ou reduz, a atividade respiratória também é controlada por 2 centros respiratórios, vai acompanhar também. Há uma ressonância entre eles. Há, portanto, uma correlação íntima cardiorrespiratória. Então, se a pessoa é capaz, como alguns gurus indianos conseguem, de parar a respiração por completo, acredite, já vi pessoa da linha cardíaca 0, cardiologista monitorizar 0, e o guru ali chegar, depois de sair bonzinho da Silva, e o cardiologista atestarem que ele estava zen, inteiramente bem. Então, isso não é utopia, isso existe, não é à toa que a Universidade de Harvard está se dedicando a essas técnicas respiratórias, tipo mindfulness também, não? Então, enfim, é possível ficar na vida sensorial. Visão, audição, gosto, olfato, só tem sentido no presente, aqui e agora. A menos que a visão que tem um recall, tem um grau de recordação maior do que os demais sensórios. Na audição, só a música que nos transmite, nos remete a situações onde a gente quase que enxerga um cenário, já que nossa vida é marcada por música. Mas o resto é só existir aqui e agora. Como Soninha disse, desafio você dizer o gosto que teve o chocolate que você comeu de manhã. Não tem. Tá certo? É aqui e agora que você sente o gosto do chocolate. Tá bem? Olha, Lu, só lembrando aqui de um exemplo, a minha mãe, ela tem 90 anos de idade, algumas pessoas conhecem, porque ela sempre participa das palestras, né? E eu comecei a observar que depois que ela começou a morar sozinha, o nível dela de ansiedade, ela tende a aumentar. Então, minha mãe agora não, porque tá fechado, mas minha mãe faz parte da escola da maturidade, então ela tem aula de segunda a sexta. Minha mãe faz palavra cruzada, eu ensinei a fazer caça-palavra. Estou tentando ensinar ela a fazer sudoku. Botei ela no Instagram ontem para ver se ela consegue entrar, mas eu acho que não rolou ainda não, né? Isso tá, mas assim, no então, presente, né? é conectar a pessoa ao que ela pode fazer, sabe? Ao que é que ela pode fazer. Ok, Saber a só é gente... pouco. É treinar. Tá certo? Saber é pouco. A gente tem uma outra pessoa que está aqui com a gente na live, e ele fez uma pergunta que eu vou só pontuar, mas eu acho que vocês acabaram de responder. Ele disse assim, o que é que nós fazemos quando a nossa mente nos rapta do presente? Ou seja, a mente, ele disse que a mente dele foge, né, do momento presente. E aí, em cima disso, a mente... Mas quem domina a mente, né? O que é que vocês têm para falar? Não sei se eu pelo menos entendi isso aí dentro do que vocês já vinham falando. Né? Eu acho que está muito mais no controle dele, mas deixa para vocês. É interessante isso, Lu, porque tem pessoas que eu brinco que parece que a mente é dominada por um ser sobrenatural, né? Quando na realidade, o que acontece? O pensamento se expressa de duas maneiras, ou por palavras, ou por imagens. Deixa eu ler. A pergunta foi exatamente assim, Sônia.
o que fazemos quando a mente força a saída do momento presente como fuga da realidade. Foi exatamente assim. Aí tá ok. valendo, aí tá valendo. Então, como fuga da realidade, depende. Por exemplo, se eu estiver na cadeira do meu dentista, prestes a sentir dor, porque os meus nervinhos, eles são muito colados, e então a tendência é maior a mais sensibilidade, eu me imagino que eu estou em Dubai. Tipo assim. Eu fujo. Então, isso pode ser bem-vindo. Agora, a outra questão para se perguntar é: que realidade é essa que ele está vivendo e que ele está se permitindo viver, que ele precisa ficar fugindo e o quanto ele precisa ficar fugindo? Porque o que acontece? A gente precisa pensar que as situações que nós vivemos, nós somos responsáveis também pela manutenção delas. Ou por não alterá-las, ou por nos subordinarmos a continuar nelas. Tá? Sim. Então, assim, a pessoa precisa talvez pensar nisso. O que é? Ok. Ok? E aí seria ok. Eu entendi. dependendo de cada caso. Tem os dois lados, né? Que eu nem tinha percebido. Eu acho que foi muito, muito legal quando você falou aí. Se eu estou no dentista e eu sinto muita dor, então eu faço uma fuga da realidade. Eu posso usar isso como uma coisa boa, né? E por isso que estou em Dubai. Eu não Minha filha, ele bota a isso, música né? ainda, Vou lá com as imagens, guardar essa. E eu, uma Viajei. dentista, Guardar essa. top de linha. Mas eu queria colocar uma frase poética que diz que felicidade, tem até a rima toda não, né? É uma árvore de dourados pomos, que sempre está onde há pomos, mas nunca há pomos onde nós estamos. Olha que profundidade, né? A felicidade a gente coloca onde a gente quer, tá certo? Mas ao invés de trazer para junto de nós, a gente afasta da gente. Sempre imagina que está fora da gente. Então, a felicidade, na verdade, é um construto mental em que a pessoa vai juntar as melhores emoções para praticar amorosidade, alegria, prazer e afeto. Por exemplo, meus clientes que estão fazendo acompanhamento comigo sabem que a gente tem tarefas que dá para eles. Eu vou dizer uma e Soninha diz outra, tá certo? Por exemplo, bota a música todo dia para tocar. Toca a música italiana e aí dança lá, faz expressão corporal. Ou então uma rumba e começa lá a samba. Ou samba, né? Faz expressão corporal. Diga outra, Soninha. Aí, claro. Fazer exercício de respiração ou então arrumar uma gaveta. Tipo assim, né? A gente dentro de casa sempre tem algum lugarzinho que a gente não arrumou porque não teve tempo. Então, assim, pega 15 minutinhos do dia, vai lá e dá uma arrumada, uma organizada. Então, assim, é ocupar também a mente. Ó, só um comentário aqui. Meu dentista tá fazendo protesto aí, dizendo que não dói nada, nadinha. Ele tá aí. Sobrou para ele, né? Você precisa ir para Dubai para não sentir dor. Eita. Tá. Gente, olha, infelizmente, assim, a gente respondeu aqui algumas... acabou de chegar uma pergunta aqui. Eu vou fazer essa última pergunta, né? E aí eu quero que Soninha e Pedreira já pensem em alguma coisa para a gente fazer... Vocês vão pensando para a gente fazer um fechamento para a live não cair. Deixa eu ver aqui o que é essa pergunta, se a gente dá ainda para a gente responder ela. Peraí. Como é que a gente faz para fugir ou para tirar do pensamento pensamentos que estão nos fazendo sofrer? Soninha começou a dizer, quase ia dizendo, que a gente pensa de duas maneiras, né? Por meio de imagens ou por meio de palavras. Então, como o pensamento surge, com geração espontânea, ninguém escolhe o pensamento, ele aparece. É como a onda do mar. Você não pode fazer com que para a onda aí, não. É o fluxo. É o fluxo. Não se interrompe isso. Mas você pode, como um bom ecologista, limpar aquelas ondas, tirando o cascalho, tirando o óleo que estava na praia, tirando a grafapete e tudo mais, com as peneiras. Então, tirar o conteúdo da onda do mar. Tire o conteúdo do pensamento. Como assim? Diga aí, Sônia, como é que a gente faz isso? Uma maneira é você trabalhar com antítese. Lembra quando eu falei do congresso, né? Meu Deus, não vai dar tempo. Aí na mesma hora começava, não, vai dar tempo, tá tudo organizado, vai fluir. Então, assim, é pensar a antítese. Tá? O antônimo. Ou o antônimo, vai ser fogo, não, vai ser água. Então, assim, a gente pensa, vai ser difícil, vai ser fácil. Então, a gente mudar através de palavras, ou quando a gente não consegue isso,
utilizar, eu costumo, às vezes, na clínica, criar um local de conforto para o cliente, uma imagem mental que seja confortável. Então, quando a situação está muito complicada, ele simplesmente para um minutinho, faz um exercício de técnica de respiração e aí ele vai para aquele lugar de tranquilidade e aí ele serena e aí ele volta. Então, tem técnicas que são possíveis a gente fazer. A pergunta de Luciene vai ser respondida agora. Ela diz assim, o que é... Lembra da minha pergunta. Por que é que eu não consigo desapegar daquilo que me faz sofrer, né? É um vício antigo que a pessoa tem, né? De ficar na sofrência. Até porque está na Bíblia. Bem-aventurados que sofrem, que serão consolados. Versículo não sei quanto. Então, a pessoa tem uma tendência mesmo a se queixar muito, a ficar na vitimagem. A gente faz com que a pessoa seja capaz de dominar os seus sentimentos mediante a criação de imagens mentais de conforto, como o Soninha se mandou para Dubai, né? Já eu penso mais rasteiro. Eu penso numa piscina de água quente, eu banhando lá, né? Eu fiz a minha fisioterapia numa banheira, numa piscina de água quente, né? Pensava em boiar, porque tinha muita gente lá, não conseguia ali me dar um conforto legal, né? Então a pessoa consegue criar a imagem mental com facilidade. Vai neutralizar aos pouquinhos. Agora, é um vício mesmo, antigo, que a pessoa se apega e desde criança. Tanto que na Bahia ainda tem um elogio que a pessoa faz para o outro. Tadinho de fulano, coitadinho, como sofre, é um sofrido. Né? E é isso, não importa, você fica em estado de graça. Né? Então, a gente exorta muito a pessoa a trocar esse tipo de mau sentimento por outros que possam produzir alegria, amorosidade, afetividade e abdicar do que sofreu, porque está ou com medo, ou raiva ou tristeza. Então, sem poder fugir do medo real, mas o medo fantasista, sim, pode dosar ele muito. Para o medo real, qual é o medo real agora? Do coronavírus. Mas se você fizer rigorosamente sua quarentena, seu isolamento social, que precisa ser emocional, você consegue dar conta disso e viver bem, apesar de uma ameaça real que está aí. Porque a gente está vendo as estatísticas que está acontecendo. Agora, o medo. E se quando eu voltar a perder meu emprego? E se eu não tiver mais dinheiro para pegar? Isso pode funcionar, exceto para a morte, tudo tem jeito. Então, é uma questão de ficar o presente o melhor possível, um contrato que a gente dá, viva o máximo possível, no aqui e agora, em modos de 12 horas para diante, 12 horas para trás, e passe bem, apesar de tudo. Uma outra forma que eu trabalho... Viva no momento presente e passe bem. Só para encerrar aqui nessa ideia, é que uma pessoa, quando ela se vicia em passar mal e ela não abre mão disso, ela muito provavelmente ela está se promovendo muito pouca coisa boa no presente. A pessoa precisa estar atenta. Ela está se promovendo muito pouca coisa que satisfaça a vida dela. Então, ela fica incrustada naquela situação, tá? Muitas vezes eu observo isso na clínica.